Existe um prazo em setembro de 2026 que pode definir o quanto a sua empresa vai pagar de imposto nos próximos anos e que a maioria dos donos de empresas no Simples Nacional nem sabe que ele existe. Pois é, essa data está chegando, a reforma tributária está mudando as regras do jogo e quem não se preparar com antecedência vai sentir no bolso. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo de forma simples, prática e direta. Antes de mais nada, eu sou Igor Araújo, contador aqui da Número Contabilidade. E aqui no canal a gente fala sobre tudo o que o dono de empresa precisa saber para pagar menos impostos, evitar multa e tomar decisões com segurança. Hoje o assunto é urgente, o novo prazo de opção pelo Simples Nacional. O que muda com a reforma tributária, o que é esse tal de Simples Nacional híbrido que todo mundo está falando e como o IBS e o CBS vão impactar o seu dia a dia. Ao final desse vídeo você vai saber exatamente o que fazer e quando fazer para não perder esse prazo e não ser pego de surpresa pelas mudanças que já estão chegando. Primeiro, deixa eu te explicar o contexto. Historicamente, o prazo para uma empresa optar pelo Simples Nacional sempre foi em janeiro do ano seguinte. Você abria ou reabria a empresa, ia lá em janeiro e fazia a opção pelo Simples Nacional. Só que com a reforma tributária, especialmente com a entrada em vigor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, esse calendário foi antecipado. A previsão é que, para o ano de 2027, o prazo de opção pelo Simples Nacional seja em setembro ainda desse ano, de 2026. Isso mesmo, setembro. Ou seja, você precisa tomar uma decisão tributária importante meses antes de o ano virar. E por que isso acontece? Porque a transição da reforma tributária exige que o governo saiba antecipadamente quantas empresas estarão em cada regime, justamente para calibrar as alíquotas e as sistemáticas de arrecadação do IBS e da CBS. É uma mudança operacional que empurra toda a responsabilidade para o empresário ser proativo. E aqui está o perigo. Se você perder esse prazo em setembro de 2026, a sua empresa pode ficar de fora do Simples Nacional por todo o ano de 2027. Ou entrar num regime que você não planejou, pagando muito mais imposto do que deveria. Agora vem uma informação que poucas pessoas estão explicando direito. A partir de 2027, o Simples Nacional não vai mais funcionar da mesma forma que funciona hoje. Atualmente, você paga o DAS, aquele boleto único, e ele já engloba todos os impostos. Imposto de renda, CSL, PIS, COFINS, contribuição patronal, ISS, ICMS, tudo numa guia só, que é bem prático, né? Só que com a reforma tributária, o PIS e o COFINS vão ser extintos e substituídos pela CBS. O ISS e o ICMS para operações que há incidência do novo sistema vão ser substituídos pelo IBS. O que acontece então com o DAS? Nasce o chamado Simples Nacional Híbrido. Nesse novo modelo, parte dos impostos continuam lá dentro do DAS, mas o IBS e o CBS passam a ser cobrados por fora em guias separadas. Ou seja, o seu boleto mensal não vai mais ser único. Você vai ter o DAS reduzido, mais as guias do IBS e da CBS por fora. Isso tem um impacto enorme no planejamento financeiro da sua empresa, porque antes você sabia exatamente o quanto ia pagar no Simples Nacional, só olhando ali para a guia do DAS. Agora você precisa calcular e provisionar valores adicionais todo mês. A boa notícia é que, dependendo do seu perfil de negócio, o Simples Híbrido pode continuar sendo mais vantajoso do que o lucro presumido. Mas isso precisa ser simulado caso a caso e é exatamente por isso que você precisa de um contador que entenda dessas mudanças antes de setembro de 2026. Mas afinal, minha empresa vai pagar IBS e CBS por fora do DAS? Essa é uma das perguntas que mais chegam aqui pra gente. Então, vamos ser bem diretos. Se a sua empresa está no Simples Nacional e você continuar nele após a reforma, a resposta é: depende da fase de transição e do tipo da sua operação. O cronograma da reforma tributária é gradual. Em 2026, começou a fase de testes com alíquotas simbólicas do IBS e CBS. Já em 2027, a transição começa de forma mais efetiva. Em 2027 e 2029, os novos tributos vão sendo implementados enquanto os antigos vão sendo reduzidos progressivamente. Só a partir de 2033 é que a transição estará completamente concluída. Para empresas do Simples Nacional, a expectativa é que o IBS e o CBS sejam cobrados de forma diferenciada, com alíquotas menores do que as do regime geral. Mas ainda há detalhes sendo regulamentados. O que já está claro
é que haverá uma cobrança separada do DAS, separada desses tributos, ao menos uma parte das operações. O que já está claro é que haverá uma cobrança separada do DAS para esses dois tributos, ao menos uma parte das operações. Por isso, se preparar agora, entender como o seu faturamento vai ser tributado e simular o impacto no seu caixa é fundamental. Não dá para esperar 2027 chegar para poder começar a entender isso. Outra novidade que pouca gente está comentando, o Split Payment. Essa é uma forma de arrecadação automática em que no momento em que o seu cliente paga por um produto ou serviço, o sistema bancário já separa automaticamente o valor do imposto e repassa direto para o governo sem passar pela sua conta. Isso soa muito estranho. É porque é uma mudança enorme na forma como o dinheiro flui dentro do seu negócio. Hoje você recebe o pagamento do cliente, guarda o valor do imposto e paga o DAS no vencimento. Com o Split Payment, você já recebe o valor líquido, sem o imposto. Isso significa que o seu caixa recebe menos do que o valor total da venda. Para uma microempresa que trabalha com margem apertada, isso pode causar um problema sério de fluxo de caixa se você não ajustar o seu planejamento financeiro com antecedência. A implementação completa do Split Payment ainda está sendo discutida e regulamentada, mas o direcionamento do governo é claro. A arrecadação vai ser automatizada e instantânea. Então, melhor se preparar agora do que ser surpreendido depois. Vale a pena continuar no Simples Nacional ou migrar para o lucro presumido? Essa é uma pergunta de R$1 milhão. E a resposta honesta é: depende. Depende do seu faturamento, do seu segmento, da sua margem de lucro, do quanto você paga de folha de pagamento e de como os seus clientes se beneficiam de crédito tributário. Um ponto importante da reforma tributária é que o IBS e o CBS vão gerar créditos para quem compra de empresas do regime normal, lucro real ou lucro presumido. Empresas no Simples Nacional, dependendo da regulamentação final, podem gerar menos créditos para os seus clientes, pessoas jurídicas. Imagina que você vende para outras empresas, um distribuidor, uma fábrica, um escritório. Se o seu cliente não consegue aproveitar crédito tributário comprando de você no Simples, ele pode preferir comprar de um concorrente no regime normal. Isso pode afetar diretamente a sua competitividade. Por outro lado, se você vende direto para o consumidor final, que é a pessoa física, esse fator de crédito não afeta tanto e o Simples pode continuar sendo vantajoso. Não existe resposta certa para todo mundo, mas existe uma resposta certa para o seu negócio. E ela precisa ser calculada com base em números reais e não no achismo. E olha, o limite de faturamento do Simples Nacional, que hoje é 4,8 milhões por ano, ainda não foi oficialmente alterado pela reforma tributária. Mas as discussões continuam e não dá para descartar mudanças futuras. E isso é mais um motivo para você ficar atento. Agora que você já entendeu o cenário, deixa eu te dar um passo a passo prático. Primeiro, converse com o seu contador agora, não em agosto de 2026. Peça uma simulação comparando o Simples Nacional híbrido com o lucro presumido para o seu tipo de negócio. Esse levantamento leva tempo e exige dados reais da sua empresa. Segundo, revise a sua DRE, que é o demonstrativo de resultado da sua empresa. Entenda a sua margem líquida e quanto você paga de imposto hoje e qual seria o impacto de uma mudança de regime. Você precisa de dados para decidir com segurança. Terceiro, entenda o perfil dos seus clientes. Você vende principalmente para pessoa física ou para outras empresas? Como os seus clientes se beneficiam de crédito tributário? Isso vai pesar bastante na sua decisão. Quarto, fique de olho na regulamentação. A reforma tributária ainda tem muitos detalhes sendo definidos. Acompanhe aqui o nosso canal da Número Contabilidade e não tome decisões baseadas em informações incompletas. Quinto e mais importante, não deixe para a última hora. Setembro de 2026 parece longe, mas planejamento tributário é um processo, não uma decisão de último minuto. Quem começa agora vai chegar em setembro com clareza e segurança. Quem deixar para depois vai chegar correndo e correndo errado. Se você gostou desse conteúdo, então faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra simples e me conta qual é o seu segmento. Quero saber se você está no varejo, na área de serviços, na saúde ou na indústria, porque nas próximas semanas vou trazer conteúdos específicos para cada nicho, mostrando como a reforma tributária impacta cada tipo de negócio. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de contabilidade do jeito que dono de empresa precisa. Simples, prático e sem nenhuma enrolação. Setembro de 2026 está chegando. As regras do jogo estão mudando
E quem entender isso antes vai sair na frente com toda certeza. Você não precisa entender de contabilidade, você precisa entender do seu negócio. Para o resto, é para isso que contador existe. Um grande abraço, até o próximo vídeo e vai na frente.